Se você está acompanhando a batalha judicial pela revisão da vida toda no Supremo Tribunal Federal, precisa saber urgentemente quem realmente vai ter direito a receber esse benefício caso a tese seja finalmente aprovada definitivamente, porque existem muitas informações confusas circulando e milhões de aposentados estão com dúvidas se vão ou não ser beneficiados. Então fique comigo até o final, porque vou esclarecer todos os requisitos necessários e explicar as situações específicas que garantem o direito, tirar as maiores dúvidas que chegam diariamente aqui no canal e principalmente mostrar como você pode calcular se realmente vale a pena solicitar essa revisão no seu caso. Primeiro, é fundamental entender a situação atual da revisão da vida toda em outubro de 2025, porque o cenário mudou drasticamente nos últimos anos. Em dezembro de 2022, o STF decidiu por 6 votos a 5 que aposentados tinham direito de optar pela regra de cálculo mais favorável, incluindo contribuições anteriores a julho de 1994, mas em março de 2024 o mesmo STF, em julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, decidiu de forma oposta por 7 votos a 4, barrando a tese da revisão da vida toda. Isso criou enorme confusão e milhões de aposentados ficaram sem saber se ainda têm ou não esse direito. A boa notícia é que em abril de 2025 o STF definiu que aposentados que já receberam valores pela revisão da vida toda em decisões judiciais transitadas em julgado até 5 de abril de 2024 não precisam devolver esse dinheiro ao INSS. Essa foi uma vitória importante porque milhares de segurados estavam apavorados com a possibilidade de terem que devolver quantias que já haviam gastado com necessidades básicas. Então, se você está nessa situação, pode ficar tranquilo, o dinheiro que já recebeu é definitivamente seu. Mas agora vem a pergunta que todo mundo quer saber: quem realmente vai ter direito a receber a revisão da vida toda caso o STF volte atrás e decida favoravelmente aos aposentados nos próximos julgamentos? Para responder essa pergunta, preciso explicar os requisitos completos estabelecidos pela jurisprudência que se formou ao longo desses anos de discussão judicial. O primeiro requisito fundamental é ter se aposentado após 29 de novembro de 1999, que foi a data de vigência da Lei 9.876, que estabeleceu a regra de transição, excluindo do cálculo as contribuições anteriores a julho de 1994 e antes de 13 de novembro de 2019, quando entrou em vigor a reforma da Previdência, que mudou completamente as regras de cálculo. Então, se você se aposentou antes de novembro de 1999 ou depois de novembro de 2019, infelizmente não tem direito à revisão da vida toda. O segundo requisito é ter contribuições significativas anteriores a julho de 1994, quando foi implementado o Plano Real. Isso significa que você precisa ter trabalhado e contribuído para o INSS nos anos 1970, 1980 ou início dos anos 1990, mas não basta apenas ter contribuído nesse período. É fundamental que essas contribuições tenham sido sobre salários relativamente altos, porque se você contribuía sobre salário mínimo ou valores baixos, provavelmente a revisão não vai aumentar seu benefício. Antes de continuar, eu quero falar diretamente com você que pode estar descobrindo agora se tem ou não direito à revisão da vida toda. Sei que toda essa confusão jurídica é extremamente frustrante e que é difícil entender quem realmente será beneficiado, mas quero que saiba que conhecer exatamente os requisitos é o primeiro passo para você não perder tempo nem dinheiro correndo atrás de algo que talvez não tenha direito ou deixando de buscar um direito que realmente tem. Por isso peço que comente aqui embaixo a palavra requisitos assim em maiúsculas, porque cada comentário mostra que você está estudando seriamente se tem direito. Quando você escreve requisitos, está dizendo que quer tomar decisões informadas. Então pause agora e deixe seu comentário. O terceiro requisito é estar dentro do prazo decadencial de 10 anos contados da data da concessão do benefício para solicitar a revisão. Isso significa que se você se aposentou há mais de 10 anos, já perdeu o prazo para pedir a revisão da vida toda, mesmo que tenha todos os outros requisitos. Então, se você se aposentou antes de outubro de 2015, infelizmente o prazo já prescreveu e você não pode mais solicitar essa revisão. O quarto requisito, e talvez o mais importante, é que a revisão da vida toda precisa realmente aumentar o valor do seu benefício para valer a pena, porque não adianta entrar com ação judicial, gastar dinheiro com advogado e perícia se no final das contas o valor vai ficar igual ou até menor do que você já recebe. Então é absolutamente fundamental fazer um cálculo comparativo antes de protocolar qualquer pedido.
Vou explicar agora como funciona esse cálculo para você entender se realmente tem vantagem na revisão. O INSS atualmente calcula sua aposentadoria pegando a média das suas 80% maiores contribuições desde julho de 1994 até a data da aposentadoria, descartando os 20% menores salários desse período na revisão da vida toda. O cálculo incluiria todas as contribuições desde que você começou a contribuir até a aposentadoria, pegando também as 80% maiores, mas agora, considerando todo o período de vida laboral. Então, se você tinha salários muito altos nos anos 1970 e 1980, por exemplo, ganhando o equivalente a 10 ou 15 salários mínimos e depois passou a ganhar menos na década de 1990 e 2000, provavelmente a revisão vai aumentar seu benefício porque aqueles salários altos antigos vão entrar no cálculo da média, mas se seus salários eram baixos antes de 1994 ou se você passou a ganhar mais depois desse período, a revisão provavelmente não vai trazer vantagem. Vou contar o caso real do Sr. Eduardo, de 68 anos, que trabalhou como engenheiro civil durante 45 anos. Ele se aposentou em 2017 recebendo inicialmente R$ 6.800 de benefício. Quando descobriu a revisão da vida toda, fez um cálculo e descobriu que se suas contribuições dos anos 1970 e 1980 fossem incluídas quando ele ganhava salários altíssimos trabalhando em grandes obras, seu benefício poderia chegar a R$ 9.200, um aumento de R$ 2.400 mensais. Ele entrou com ação judicial em 2021, teve decisão favorável e começou a receber o valor maior mais os atrasados, que somaram R$ 78.000. Mas também vou contar o caso oposto da dona Margarida, de 71 anos, que trabalhou como auxiliar de serviços gerais a vida inteira. Ela se aposentou em 2016 recebendo um salário mínimo. Quando ouviu falar da revisão da vida toda, ficou animada e contratou advogado para fazer o cálculo, mas descobriu que no caso dela a revisão não traria nenhum aumento porque ela sempre contribuiu sobre valores baixos, então economizou tempo e dinheiro não entrando com uma ação que não iria beneficiá-la. Uma dúvida muito comum é sobre quem recebe pensão por morte se tem direito à revisão da vida toda. A resposta é que depende. Se a pensão se originou de uma aposentadoria que seria revisável, é possível revisar o valor da pensão. Então, se seu marido ou esposa falecidos se aposentaram entre 1999 e 2019 e tinham contribuições altas antes de 1994, você como pensionista pode ter direito a solicitar a revisão aumentando o valor da pensão que recebe. Outra dúvida frequente sobre aposentadoria especial, aquela de quem trabalhou em atividades insalubres ou perigosas. A resposta é sim. Aposentados especiais também podem ter direito à revisão da vida toda desde que cumpram todos os requisitos de data de aposentadoria, contribuições anteriores a 1994, prazo decadencial e principalmente que o cálculo mostre que haverá aumento no benefício. Uma situação específica que gera muita confusão é de quem se aposentou por incapacidade permanente, antigamente chamada de aposentadoria por invalidez. Essas pessoas também têm direito à revisão da vida toda desde que atendam aos requisitos, porque a revisão não depende do tipo de aposentadoria, mas sim da regra de cálculo que foi aplicada ao benefício. Para quem recebe auxílio-doença, a situação é diferente porque o auxílio-doença é benefício temporário e seu cálculo segue regras próprias, então normalmente não cabe revisão da vida toda para auxílio-doença, mas pode caber para quem tinha auxílio-doença que foi transformado em aposentadoria por incapacidade permanente. Aí sim a aposentadoria pode ser revista. É importante também esclarecer que quem se aposentou pelas regras da reforma da Previdência de 2019 não tem direito à revisão da vida toda porque o cálculo mudou completamente com a reforma e agora considera todas as contribuições desde julho de 1994 aplicando percentuais diferentes. Então a tese da revisão da vida toda não se aplica a essas aposentadorias mais recentes. Uma informação técnica crucial é que a revisão da vida toda só vale para benefícios ativos, ou seja, aposentadorias e pensões que ainda estão sendo pagas. Se o benefício foi extinto por morte do titular antes de ser feita a revisão, não é mais possível revisar porque não há mais interesse jurídico a proteger, então herdeiros não podem pedir revisão de aposentadoria de falecidos. Para fazer o cálculo correto e descobrir se você tem vantagem com a revisão, o ideal é consultar advogado especializado em direito previdenciário que tenha softwares específicos para esse tipo de cálculo, porque envolve correção monetária e índices diferentes para cada período, conversões de moeda e muitas variáveis técnicas que uma pessoa leiga não consegue calcular corretamente sozinha.
Os documentos necessários para fazer esse cálculo são o CNIS completo, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que você consegue no aplicativo Meu INSS, a carta de concessão da aposentadoria que mostra como foi feito o cálculo original e, se possível, contra-cheques ou carteiras de trabalho antigas que comprovem os salários anteriores a 1994. Se você chegou até aqui é porque quer entender definitivamente se tem ou não direito à revisão da vida toda e tomar a melhor decisão sobre seu caso. Então se inscreva no canal para continuar acompanhando todos os desdobramentos desse julgamento no STF e receber orientações sobre como proceder em cada situação. Aqui você sempre encontra informação técnica séria baseada na legislação e na jurisprudência atual. Ative as notificações para não perder nenhuma atualização, porque cada novo desenvolvimento pode ser decisivo para seu direito.